Logo depois disso, eu fui para a Polinter e aí participei de todas aquelas operações que antecederam a ocupação do Alemão, 2010, né? E também participei daquela semana crítica que teve, né? Quando os marginais estavam atirando fogo nos carros no meio da rua e tal. Foi o que motivou aquela ocupação toda do Complexo do Alemão e da Penha, né? E aí a gente ia muito para Jacarezinho, Manguinhos e tal, aquela área toda mangueira, todos os dias. Aí sexta e sábado, Vila Cruzeiro, né? E no domingo aquela ocupação histórica, 28 de novembro de 2010, não me esqueço nunca, a gente entrando ali pela Joaquim de Queiroz, tomando lá, aquilo tudo lá. E eu tive estavam lá, né, Batata? Então foi histórico aquilo ali, foi uma grande honra de ter participado dali. Enfim, trabalhei, e depois assumi algumas titularidades na Baixada Fluminense, trabalhei pequenininho em Paracambi, vou falar bem rápido aqui para Paracambi, Belfor Roxo, Campos Elíseos, só que era Campos Elíseos a delegacia velha ainda, né? Não a delegacia nova. Não é aquela 60, não? Não, a delegacia aquela que era bem ruinzinha mesmo, a estrutura. Depois fui o primeiro titular da 45DP, da delegacia do Complexo do Alemão, a delegacia que foi inaugurada lá dentro. Lá dentro, né? Lá na grota mesmo, ali, né? Do lado, em frente ao PP Nova Brasília, perto do Largo da Vivi ali, Beco do Borges, Rua 2, aquela área... Já fui Nova Brasília, eu fui. Aquela área não existe mais. Aquela área, não, ainda bem que foi extinta, né? Ainda bem que foi extinta. Você não precisa estar no problema para investigar o problema. Sim. Não precisa. Né? É verdade. Mas besteira. assim, e eu falo ali a gente fez uma maravilhosa parceria com a Polícia Militar, com as UPPs, com as 3 UPPs, Nova Brasília, Fazendinha e a UPP Alemão. Então, era um trabalho maravilhoso de integração, de troca de informação. E no início, quando a gente foi para lá, os policiais militares ficaram muito desconfiados, né? Assim, pô, esses caras vêm pra cá pra investigar a gente, porra, tal. É porque muito motor de recruta também. Sim, os caras ali tudo desconfiados. Aí eu cheguei pro comandante, era o major, grande parceiro também, hoje ele é tenente-coronel, o João Glauco. Até encontrei com ele no curso superior de polícia agora na viagem, né, lá em Portugal. A gente lembrando dos feitos. Cara, eu lembro que ele deixava, tinha um soldado dele lá, que era bom de rede social, na época Facebook e tal, monitoramento, ele ficava dentro da delegacia com a gente, investigando os caras todos, e eu com um grampo, ouvindo todo mundo, o Complexo do Alemão inteiro, e às vezes eu falava assim, pô, tu conhece fulano de tal, o vulgo? Sim. Aí o pessoal, eu passava pro pessoal da PM, o pessoal abordava, levava pra delegacia, pô, esse aqui é o vulgo tal. Olha que legal. E aí a gente qualificava, fazia o prontuário do cara, o cara estava qualificado, já tinha um monte de conduta, no final o quê? Mandado de prisão. Já fazia um saque dele. O que aconteceu? Com o PP, o fenômeno da UPP, o que ele aconteceu? O que ele fez? Vocês sabem disso. Antes era o quê? Tudo concentrado. Sim, a mancha Complexo da Maré, Complexo da Penha, Complexo do Alemão e tal, o Jacarezinho, os grandes complexos de favelas que concentravam o tráfico armado, o tráfico pesado. O resto era o quê? Estica. Você não tinha tráfico pesado na Baixada, não tinha. No interior, região dos Lagos, São Gonçalo, região dos Lagos. Você não tinha, era tudo estica. Os caras vinham de trem, pegavam aqui e levavam para lá. Isso aí. Acabou, era isso aí. O que a UPP acabou fazendo? A ideia era muito boa no início, mas com aquela proliferação desordenada de UPPs, isso fez o quê? Espalhou o tráfico para o estado inteiro. As lideranças que eram procuradas, que tinham mandado de prisão, que já eram conhecidas, saíram dos seus locais de origem, dos seus redutos, começaram a fixar outros pontos em locais que não eram até então, né, eram só esticas. O tráfico nesses locais, com ocupação, passou a ser feito de forma dissimulada. Você não tinha aquela ostensividade, não tinha mais o fuzil e tal. No início, o raio de patrulhamento dos policiais era muito grande. E o efetivo era alto. O efetivo era alto, só que depois esse raio começou a diminuir. Os caras começaram a ficar mais ousados, né? Vinham, confrontavam e tal. Enfim, e o que isso aconteceu? A metástase do tráfico de drogas para o estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, toda essa cultura que tinha aqui, que era concentrada muito aqui na capital, isso foi levado para todo o interior, Baixada, região metropolitana, com barricada, com aquele iniciozinho de barricada, não é essas barricadas que a gente tem hoje, mas o trilho, o fuzil, a disputa territorial, isso espalhou o tráfico violento para todo o estado do Rio de Janeiro. E aí o que a gente fez? Nesses grandes locais, só tinha o quê?
ou cara sem anotação criminal, Sim. sem mandado de prisão ou menor. Então, a nossa investigação, ela tirou essas pessoas do anonimato. A gente começou a identificar todo mundo. E aí, eu lembro que eu fiquei 9 meses, mais ou menos, na 45DP, foram mais de 300 presos. E tudo esse trabalho integrado com a Polícia Militar. Essa troca de informações. O que acontece? O senhor está fazendo um trabalho brilhante, o senhor dentro do complexo, com efetivo legal, mas uma grande coisa que isso não foi percebido. Só entrou a gente. Só a gente. Faltou tudo, pô. Faltou tudo. Aí o policial que fazia o projeto social do polícia era o polícia dando aula de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, judô, o que tinha. E quer dizer, não tinha como funcionar. Mas eu tinha uma vontade de perguntar isso ao senhor. Nos grandes feitos, o projeto UPP foi uma coisa que foi estudado em outros países que deram certo, né? Por exemplo, lá na Colômbia, lá em Medellín, que foi a ocupação excessiva do local. Lógico, embora tenha entrado com cultura, agora, por exemplo, aconteceu no Equador com o Bukele, o que ele fez? Os Estados Unidos colocou um presídio cavalar no meio da cidade e eles, obviamente, esse problema que acontece, que a gente, por exemplo, só teve um número excessivo de prisões, né? Não quero nem falar que agora o senhor prendeu, só o Celcício já prendeu 2 vezes. É uma vergonha isso aí, pelo amor de Deus. Eu morro de vergonha, racha minha cara. Eu estou diante do cara que só o Celcício prendeu 2 vezes. Mas vamos lá. Agora pode, né, soltar ele, mas tudo bem. E agora, na verdade, o início disso tudo não seria o ideal, um presídio. Porque hoje nós prendemos 44 mil pessoas dentro de um ano. Se a capacidade dos presídios hoje são 46 mil, será que... Na verdade, a gente tem um grande problema. Antes de responder diretamente a sua pergunta, a gente analisou nos últimos 20 anos, no Rio de Janeiro, nós tivemos algumas decisões equivocadas. Uma foi o PP, esse efeito metástase que o PP ocasionou. O outro foi nos últimos 5 anos, 2020, essas restrições e limitações às operações policiais que nós tivemos, né? A DPF, 635. Então, lá, 5 de junho de 2020, eu tinha acabado de assumir o cargo de subsecretário operacional da Polícia Civil. E aí caiu essa bomba no colo de todos nós, né, da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, e todo mundo ficou perguntando assim, o que é absolutamente excepcional no Rio de Janeiro? Ou tudo é excepcional ou nada é excepcional. Esse negócio, né? O cara com fuzil, barricada, dando tiro, oprimindo o morador e etc. Isso é excepcional ou é normal? Agora sim, por que na favela isso é normal, entre aspas, seria normal, e isso na Vieira Soto seria excepcional? Então, assim, a gente sempre procurou interpretar que na favela também tem que ser excepcional. O morador também não tem que ficar sujeito a isso, a essa opressão do tráfico, do crime organizado, né? Mas, enfim, era um conceito, é o que a gente chama no direito de conceito jurídico indeterminado. Isso gera uma insegurança jurídica para a tropa, para todo mundo. Da tropa a quem está comandando. Enorme. Porque você fala, será que o que eu estou fazendo aqui é excepcional ou não é? E a gente ficou 5 anos sob a égide dessa decisão aí. E aí, isso gerou o quê? As polícias frearam no início, né? Retraíram. Aquela ostensividade que a gente tinha de atuar, né? Principalmente a polícia militar, atuando todo dia nos lugares, os GATs, etc. Isso parou, isso se perdeu. E o que aconteceu? O mato cresceu. O mato cresceu. É isso que eu falo. O mato cresceu e hoje é uma floresta. Vocês perderam muita informação também, né? Não entrava mais. Não entra, você não tem mais rotatividade. Exatamente. Mas é melhor você cortar uma grama curta do que exatamente. A gente só parava a grama ali, agora toda vez que a gente entra, a gente tem que devastar uma floresta. E eu não sabia também como é que eram os locais. Já mudou barricada aqui, entrava pela rua ali, já tem outra barricada lá. Mudou a geografia, né? Então, assim, a gente vinha já do efeito PP que pulverizou tudo, né? E aí tivemos essa decisão que, na época, como subsecretário operacional, a gente fez um relatório,
2 relatórios, na verdade, até esses relatórios andaram muito por aí, que a gente juntou lá nos autos do processo. E resumindo, a gente avisou nesses relatórios o seguinte: olha, essa decisão é equivocada, essa decisão vai fortalecer o crime organizado, essa decisão vai aumentar o número de barricadas e o raio de abrangência das barricadas, ela vai fazer com que as favelas se tornem verdadeiras bases operacionais do crime organizado. Isso antes de aplicar. Isso logo assim que saiu a decisão. Tá. Logo assim, um mês depois. Foi um relatório do senhor, né? Foi. E a gente falou, olha, as favelas vão virar locais propícios. A gente não podia fazer operação perto de escola, de hospital, lembra disso? Isso. Falei, os hospitais, as escolas, obviamente, né? Não precisa ser nenhum gênio para isso, mas enfim. Mas a gente falou, eles vão começar a usar as escolas e hospitais para se esconder, para guardar arma, guardar droga, guardar munição, guardar produto de roubo, vão fixar as suas residências próximas a esses locais para a gente não poder chegar perto. O que já acontece. E esse fenômeno que nós temos hoje no Rio de Janeiro. A gente avisou, lideranças de todo o país vão escolher o Rio de Janeiro para se esconder. Sim. E hoje nós temos um grande fenômeno que é o quê? Antigamente, como é que era? Principalmente a Polícia Civil, né? A gente sempre saía daqui do Rio para meter cana fora do estado. Nordeste, no sul, tudo que era lugar. Como Paraguai. Aconteceu segunda-feira que eu vi a cara de você. Mas foi aqui, né? O cara que agora é o de Mato contrário, Grosso. né? Exatamente. Virou intercâmbio agora. Agora não, virou o contrário. Hoje a gente tem um problema crônico e isso vai também causar o efeito metástase, só que em nível nacional já causou, que é o quê? A proliferação do Comando Vermelho em todo o território nacional. 23 estados. 23 ou 24 já. A gente fez o laboratório nas UPPs, agora a gente está cometendo o mesmo erro nacionalmente. Exatamente, e a gente alertou, avisou. Enfim, só que aí, 3 de abril, salvo engano, desse ano, saiu a decisão, finalmente, terminando com a DPF 635, acabou com o conceito de excepcionalidade, com esse conceito, retirou essa proibição de a gente chegar perto das escolas e dos hospitais. Enfim, e aí vou responder a sua pergunta. Determinou que o Estado do Rio de Janeiro fizesse um plano de retomada das favelas. É isso aí, porque é o que vem falando. Por isso que plano de retomada. Por isso que eu dei essa volta toda, mas eu acho que é importante contextualizar para as pessoas entenderem o cenário do crime organizado no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. Sim. Né? E por que nós estamos nesse ponto aqui? Como nós chegamos até aqui? E, na verdade, por que agora o resto do Brasil, do país, principalmente o Nordeste, está indo no mesmo caminho do que aconteceu no Rio de Janeiro. Meu secretário, a pergunta que todo mundo quer fazer para o senhor e faz para a gente aqui nas redes sociais. Todo mundo fala em GLO. Eu sempre falo que se deixar a polícia trabalhar, ela consegue retomar. Sim. Na visão do senhor. Então, eu vou ser bem sincero, eu acho que... Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que ninguém sabe. Eu cheguei a propor isso para o governador. Falei, governador, não era bem uma GLO, mas a gente ter o apoio logístico. Concordo. Dos blindados, né? Dos clanfs, etc. Assim como foi em 2010. Sim, deu certo. E nós tentamos. Sim. Nós tentamos, o governador tentou. Na Vila Cruzeiro. Mas tomamos um não. Um não? Tomamos um não. Porra, um não oficial, tá? Nós tentamos, eu tentei muito, o secretário Vitor tentou muito, o coronel Menezes tentou muito, o governador tentou muito, mas tomamos um não, tá? Mas enfim, a gente continua fazendo aqui o nosso trabalho. A gente trabalha com o que tem. A gente trabalha com o que tem, sempre trabalhou. Sim. E vamos continuar trabalhando. Né? A gente nunca vai deixar a população desamparada. A gente tenta fazer o melhor. Sim. Né? Mas a gente trabalha com os meios que nós temos. Né? Só um minutinho.